são as 3 questões que mais afetam o cognitivo do idoso? Que mais pega, assim? É a demência, né? Delírio e depressão. Tudo com D, né? São os 3 Ds. Ah, é assim que é colocado, os 3 Ds? Sim. O delírio é assim, não aquele delírio Isso que eu te falar. Esquizofrênico. Delírio ou delírio? Né? Vamos lá. Não é aquele do esquizofrênico que ouve, vê vozes. Não, que ouve, vê vozes. Não é esse. O delírio é causado, muitas vezes, por medicamentos em excesso, ou por desidratação, ou por a glândula... Como é que chama? Esqueci o nome? Tireoide também dá, né? Um problema na tireoide. Infecção urinária, qualquer tipo de infecção, na verdade. Né? Então, quando começava a delirar, aquele idoso tava sempre joinha, tranquilinho. Eu começava a ficar meio, né? Meio fora de si. Meio fora de si. Vamos fazer exame de sangue, porque tá com infecção e batata. Certeza. Então, era esses delirium, né? Delírio. Aí a depressão, que atinge qualquer pessoa, né? Pessoa com depressão, para manter a atenção, concentração, função executiva, né? Prejudica demais. E a demência, razões óbvias. Obviamente. Eu não... Qual que é o... Assim, não sei se vai conseguir responder. Tá. Mas qual que é o principal motivo que causa demência? Tem um principal motivo ou é um conglomerado de coisas que fazem isso? São fatores de risco, não tem nada comprovado geneticamente. Que tipo, tal coisa lá. Não. Várias coisas ao mesmo tempo, ou durante a vida, que fez com que tivesse a demência. Então são os fatores de risco, que é tabagismo, sedentarismo, álcool, né, o abuso de álcool, de drogas, depressão não cuidada, né? Então a pessoa tem uma depressão, né? Não vou assustar ninguém, mas tem tratamento, tá cuidando, ok. Agora depressão não cuidada também leva à demência, né? São fatores de risco, não quem. Sim, não que vai, fatores de risco, fatores, não quer dizer que vai acontecer. Baixa escolaridade também, né? A pessoa que vive muito, não foram muito estimuladas ao longo da sua vida. Para ler, para estudar, para se desafiar. Sério? São fatores. Não sabia que isso afetaria. Tem até um documentário que eu recomendo, muito bacana, que chama Alzheimer na Periferia. Muito interessante, tem no YouTube. Ótimo, bom saber. Depois vou pedir para nossa editora colocar aqui para as pessoas assistirem. Tem outros também, gente. Vai chegar a parte que você vai indicar. Vai chegar a parte. Certo. Então, tem vários motivos que podem causar demência e foram os que você citou. A má alimentação, coisa gordurosa, né? Que são por isso é importante a gente comer direito, né? A gente comer direito, viver uma vida isso, direita agora, né? Sim. Então, quanto mais gordura, coisas gordurosas vão obstruindo, né? Que são as arterioscleroses, aí são fatores que podem levar à demência. Infarto também, né? Infarto não, como é que chama? Derrame, isso também tem a demência por conta de derrame, que eu esqueci o nome agora. Também não vou saber, não. Tem as demências que são Parkinson, parkinsonianas, corpos de Levy e lobo... Como que eu esqueci o nome? Você lembra, Renato? Nossa, agora... Não. Tudo bem. Depois. Mas por derrame mesmo, né? Nessa parte que afeta. Que afeta, Certo. Você falou de etarismo. Não tá nas perguntas, mas eu vou te perguntar. O que é o etarismo? É o preconceito à pessoa por conta da idade. Né? Então, você negar a vaga de trabalho, você proibir que as pessoas entrem num determinado espaço por conta da idade. Sim. Né? Eu não vou matricular você nessa aula de dança porque você é idoso ou idosa. Né? Que mais? Falar assim, por exemplo, né, tá velho demais pra transar ou pra ter uma vida sexual, isso também é etarismo. A gente viu recentemente, né, aconteceu o caso de 3 meninas que ficaram caçoando de uma moça, pra minha moça, tá, gente? Porque eu tenho minha idade. 40 e poucos anos, 44 anos, que tava ela se matriculou na faculdade. Foi verdade. Então, aí saiu um boom dessa palavra, né? Etarismo, pode, né? Lembrei, verdade. Foi recentemente, foi 3 semanas no máximo, sei lá. Sim, tem outras nomenclaturas. Ageísmo, etnocentrismo, né? Que, assim, a gente virar nossas atenções e só é bom se tiver uma idade
X, né? É o que se coloca na sociedade, né? Sim. Então, acho que até é um dever nosso, todas as pessoas, não só dos profissionais da área da saúde, né? Mas enquanto cidadãs, de ir quebrando aos poucos. É difícil mesmo, né, ultrapassar preconceitos, porque a gente já nasce nesse meio tão... Aí volta aquilo que a gente falou no começo do podcast, de que a sociedade ela exige que você produza, e quando você vê um senhor, uma senhora que não está produzindo, que está indo para trabalhar, 6 da manhã, tem que esperar o bendito entrar e sentar. Aí finalmente ele senta, você também senta. Aí, sei lá, você, por um azar da vida, você sentou no preferencial. Aí você tem que levantar. Cansado, tá, né? Um monte de problemas, às vezes nem comeu direito, né? E aí tem que levantar, e aí vem, porque não fica em casa? Quantas vezes eu já falei isso? Eu já falei um monte de vezes. Mas a gente fala, mas não... Infelizmente, a gente nasce nesse mundo assim, né? Nós somos imersos nesse mundo tão preconceituoso, mas cabe a gente, né? Como eu disse, enquanto cidadã, ir tentando refletir, mudar, quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, né? De que por que é só bonito quando é novo? Por que é só bonito ou é legal se tiver determinada cor, determinado tamanho, né? Os padrões da sociedade instituídos, aí tem que quebrar essa... Eu acho que é ter essa visão mais humanística. Sim, né? Sim. Porque quando a gente ficar velho, a gente vai sofrer menos. Se a gente construir uma sociedade mais... Exato, assim, vamos lá. Que acolha as diferenças. Vamos fazer isso agora para quando eu ficar velho, o pessoal me aceitar de boa. É isso que é o trabalho, né? Da gente aceitar as diferenças em nós. Porque é difícil a gente envelhecer, não é fácil. Não é. Não é. Aceitar. Aceitar que as diferenças, que as transformações vão acontecendo com a gente. Sim. E no outro, né? Que as pessoas também são diferentes. É verdade. E no mundo. Então, coexistir melhor com essas mudanças. Porque, como eu disse, né? A morte não é a velhice. A morte é a inércia. E quanto mais você está aberto a mudanças... Sim. Acho que melhor a sua cabeça vai estar. Sim. É verdade. Como tem ditado que fala que a velhice está na cabeça, no corpo, né? E é bem por aí. Você se torna menos resistente, né? Tem aqueles velhos que são ranzinhos e resistentes pra caramba. Isso atrapalha eles. Infelizmente. Atrapalha eles entender algumas coisas, algumas mudanças. Os idosos de hoje que tem... A pessoa idosa, hoje que tem, sei lá, seus 70, 80, 90 anos, viveram num tipo de sociedade. E aí eles não aceitam algum tipo de coisa que acontece hoje na sociedade atual. Eles sofrem. Não conseguem lidar com aquilo tudo. Não. Né? Sim, verdade. Sim. E quanto mais a gente também estimular que as gerações convivam umas com as outras, sim. Né? Além da troca cultural, que é muito rica. Acho que eu tive um privilégio de conviver com idosos, né, na minha infância. Sim. Minha avó, minha tia. Eu me sinto, assim, muito privilegiada de ter sido... ouvir as histórias delas, né? Ser cuidada por elas. A minha mãe ia trabalhar, meu pai ficava lá, né? Com a minha avó, com a minha tia. Sim. A gente tava falando do caso que aconteceu lá acho que foi no interior, né? Esse caso aí da moça. E eu lembrei, eu tô lembrando tudo da faculdade. Eu lembrei que na minha sala tinha uma colega que ela tinha mais de 60 anos. Incrível. E ela se formou. Hoje ela é psicóloga. Hoje ela é minha colega de trabalho, de profissão, né? E, ela... Teve a vida dela, acho que em dado momento, que cuidava da casa e tal, tudo mais. Depois teve o negócio dela e ela falou, não, quero fazer faculdade e ser psicóloga. E ela foi. E assim, eu bato palmas pra ela. E toda vez que eu atendo um paciente que se entende velho, né, que, já tô velho pra faculdade, tô velho pra isso, aí eu vou lá e dou esse exemplo. Olha, a minha colega se formou com 60 e poucos anos e tá hoje atuando como psicóloga. E aí, qual que é a sua desculpa, né? A questão do envelhecimento é essa, é não deixar de ter propósito, de ter sentidos na vida, assim, né? Então, criou os filhos, sei lá, aposentou, alguma coisa desse tipo. Vamos ver o que mais que você ama, que você sonha em fazer, né? Sim. Aula de piano, surfar, sei lá. O que você gostaria? Lógico. Como ajudar um idoso com depressão? Porque tem o seguinte, eu não sei se... existe tanta diferença, mas as causas eu acho que são outras para um adulto, um jovem, um adolescente, uma criança e um idoso. São causas diferentes que trazem ali
talvez um tipo de intervenção um pouco diferente. Como é que a gente conseguiria ajudar um idoso com depressão? Porque a causa dele vai ser outra, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Quais são, por exemplo, os tipos de intervenção mediante as causas que eles trazem? Então, do meu ponto de vista, eu não vejo muito assim como causas, né? Porque a depressão é mais quando a pessoa está sem esse projeto existencial. Isso. Né? Sim. Então, procuramos trabalhar o que essa depressão está querendo dizer. Né? Então, vamos muito no indivíduo, na pessoa, trazer na fala dela o que ela está querendo mostrar com aquela depressão. Sim. Né? São as perdas? Que tipo de perdas? Como foi essa perda? Né? É o medo da morte? Então, deixar essa pessoa falar, né? Sobre os demônios lá que ela tem, né? Sobre ela tem ali, né? Se ela quer falar de tristeza, vamos falar de tristeza. Se ela quer falar de quando ela era criança. O que acontece muito, que eu percebi, é sempre essa volta ao passado. Né? Que naquele tempo era bom. Que tudo era bom. Então vamos... Nostalgia, né? Essa nostalgia toda que eles vivem. E agora, como eu estou aqui, abandonado, e muitos se sentem abandonados com razão, outros não tem razão de se sentir abandonado, a família dá apoio, dá amor, dá suporte. Mas porque fica preso, né, a essa fase da vida onde tinha a saúde, né? Então, a questão é, como disse a paciente, né, a senhora de 103 anos, saber perder. E também ter os ganhos. Qual que é o ganho de se ter essa idade? Né? Tem vários. Tem. Você vai poder conviver, ver seus filhos, ver outras pessoas crescerem, né? Agora você tem mais tempo de fazer mais coisas. Sim, né? sim. A qualidade das emoções também é diferente, né? Porque jovem, é tudo assim, né? Tirinho de espingarda, né? Tudo é muito fugaz. E o idoso, a pessoa idosa não, ela já tem mesmo uma profundidade, já tem uma qualidade no sentir. E também pode estar trazendo aí como vai expressar esse sentimento. Porque fica tudo muito travado, né? Muito preso. Né? Remorso, ou coisas que não foram ditas lá atrás, né? Sim. Que ficou se devendo. Sim. Sabe, assim, tipo, eu não falei pra aquela pessoa que eu amava, a pessoa morreu. Não, vamos falar agora. Tem que escrever uma carta pra ela, mesmo que ela faleceu. Né? Vamos materializar. Exato, né? Exato. É sempre a nostalgia ou então o não ter feito tal coisa, não ter realizado tal coisa. Muito. Me arrependi. Nossa. Arrependimento e nostalgia, pronto. Olha, isso é muito comum. As pessoas ficam muito arrependidas daquilo, realmente, do que não fez. Então, gente, se arrisquem, façam, se lancem. Desde que não vá prejudicar ninguém, por favor. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Nem assine o outro, né? Tenta fazer o que pode fazer com o que cabe. Sim, mas, por exemplo, aquela viagem que não fez porque quis economizar. Faz, gente. Faz, né? Parcela em 2 milhões de vezes aí, tudo bem.